Oi, gente! Salvador por aqui, sejam muito bem-vindos e recebidos à nossa sala de estar, à nossa casa. Que bom ter você sempre aí do outro ladinho. E olha, hoje nós temos um tema importantíssimo no programa, eu quero que você convide as pessoas e possa estar conosco aqui. Hoje nós vamos falar do poder da fé e do nosso pensamento. Errou quem disse que a esperança é a última que morre. A última a morrer é sempre a fé. Ao mesmo tempo, a fé é a primeira a acometer os nossos corações, nos impulsionando para grandes movimentos capazes de mudar a nossa vida. A fé, gente, é o motor de tudo no mundo. Sem ela não há mudança, não há amor, não há mais nada. A força desse sentimento opera como um verdadeiro milagre. Portanto, não perca a sua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam doendo, segue para frente e ergue-se pela luz celeste, acima de ti mesmo. Esteja ao lado do bem, espere com paciência. Tudo passa, tudo se renova. De todos os infelizes, os que mais sofreram foram os que perderam a confiança em Deus e em si. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Portanto, eleve o teu olhar, caminhe, lute e aprenda a adiantar-se. Hoje é possível que uma tempestade aflija o seu coração, mas não se esqueça que amanhã será outro dia e não há sombra que resista à luz do amanhecer. Confie. Bem-vindos. Medicina versus fé, pensamento positivo, meditação, yoga, igreja. O que a gente pode usar para se sentir melhor, para ter mais qualidade de vida, para auxiliar no nosso tratamento? É comprovado que o pensamento positivo, sim, pode te curar e pode te levar a resultados mais efetivos e mais rápidos. Para falar sobre isso, eu quero convidar a nossa médica oncologista especializada em cancerologia clínica. Seja bem-vinda, doutora Vivian Koski. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Amanda. Como está? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bem-vinda ao nosso Obrigada programa. Pelo convite. Vamos papiar. O próximo convidado é neurologista, há 10 anos cuida de quem sofre com ansiedade. Hoje ele vai falar sobre a importância e a ligação da neurociência e da fé. Dr. João Marcos Ferreira. Tudo bem, doutor João Marcos? Bom. Como vai, meu querido? Bem-vindo, viu? Obrigada, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Ela faz um trabalho lindíssimo na medicina, ela é ginecologista, obstetra e possui um projeto chamado Maternidade Firmada em Deus. Olha que coisa linda. Orienta novas mamães no processo do pré ao pós-parto, sempre guiado pela ciência e pela fé. Bem-vinda, doutora Helena Albuquerque. Tudo bem, doutora? Como vai? Adorei o nome do projeto. Que lindo, muito especial, muito especial. Que delícia receber vocês aqui, prazer, gente. Muito obrigado. Sabe que eu tava lembrando agora, ouvindo vocês, que eu fui um dia gravar na casa de vocês? Foi exatamente, a gente faz também tava lembrando isso disso. tem muito, acho que né? eu tinha o quê? Eu devia ter uns 22, 23 anos. Eu acho. Tem bastante Faz tempo, bastante viu? tempo. É impressionante como você é parecido. Cara, é gente, muito, né? mas O é muito. nariz, assim, Você ó, acha? se você Nossa, vê, é muito cara. Então, eu impressionante. sou um negrão muito bonito. Meu pai é um cara muito bonito. Tá tudo certo. Vocês todos são. Mas é impressionante mesmo. Quando eu te vi, eu falei, gente, ele tá muito parecido. Que coisa boa, coisa boa. Olha, é um prazer obrigado. receber vocês Prazer aqui. é todo nosso. Mas até porque a gente não se via, né? Verdade. Muito Obrigado obrigada pelo por convite. estarem aqui. Fiquem à vontade. Obrigado, amor. Vocês vão cantar mais pra gente. Hoje nós vamos falar um pouco da medicina, da fé, recebendo aqui os nossos convidados. Vamos começar com a doutora Helena. Doutora Helena, eu amei o título do seu projeto, Maternidade Firmada em Deus. Conta um pouquinho dele pra gente. Então, o projeto Maternidade Firmada em Deus é um projeto onde a gente vai auxiliar essas mães que acabaram de dar à luz, que acabaram de ter o parto do seu bebê. E por muito tempo eu vi mães saindo do hospital sem nenhum tipo de auxílio no emocional, no físico. Então elas ficam perdidas. Então esse projeto tem um foco de acompanhar essas mães, principalmente nos primeiros 30 dias. Quais são os assuntos abordados, vamos dizer assim? Então, os assuntos relacionados à saúde da mulher, ou seja, em relação à amamentação, em relação aos cuidados do pós-parto, os nutracêuticos, em que momento ela vai voltar para o obstetra de novo, em relação à ferida operatória, uso de cinta, todos os cuidados que a gente tem, porque a gente sabe que tem uma mudança muito grande no corpo da mulher. E em relação à saúde da criança, cuidados com sono, cuidados com
a saúde daquele bebê nos primeiros 30 dias e também cuidados com a saúde emocional dela e espiritual. Firmar a relação dela com Deus, oração, declarar palavras sobre aquela criança, a importância de você orar antes e depois do parto, a importância de você se conectar com a presença de Deus ali naquele momento, né? E é assim, né, gente? Eu gosto muito de falar sobre fé, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque todos nós temos altos e baixos, temos dias mais difíceis, né? Temos momentos na vida que existe uma doença na família, que alguma coisa desafiadora acontece. E quando a gente começa a orar com fé, realmente profetizar as coisas, é diferente, a gente sente uma força diferente. E eu queria saber dos nossos outros profissionais, doutora Vivian, por exemplo, quando a pessoa tem o diagnóstico de um problema oncológico, de um câncer, é muito desafiador para ela e para a família. Como é que é esse acolhimento, né, feito através do pensamento positivo? E aí, quando a gente fala de fé, a gente não está falando exatamente de religiosidade. A gente está falando de qualquer caminho que te leve a trabalhar a sua espiritualidade. Uma meditação, uma yoga, pisar na grama, sabe? Sentir, ir pra praia, respirar, ficar conectada perto de pessoas que te fazem bem. É você descobrir o que te deixa no eixo, né? Como é que é esse acolhimento? Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui, é um grande prazer. E essa é uma missão de vida para mim, como eu acolho esse paciente, porque o paciente com diagnóstico de câncer, ele sente que o chão se abriu. E a primeira pergunta que ele tem na mente é: será que eu vou morrer? Será que o meu filho, não vou ver meu filho crescer? Com quem eu vou deixar? O chão se abre. É nesse momento que entra um oncologista e é nesse momento que entra a oncologia integrativa. E aí, a gente tem que mostrar para esse paciente que o sonho dele não acabou, que a vida não acaba ali, que existem caminhos, né, essa luz no fim do túnel, que sim, mesmo que ele seja diagnosticado com metástase ou um câncer inicial, que é o mesmo, na verdade, o paradigma é o mesmo, o câncer ainda é uma palavra forte que diz que quem tem câncer vai morrer, a gente tem que desmistificar isso. Então, o que eu mostro para o paciente nesse acolhimento? Que não é o fim. Existem muitos tipos de tratamentos, existem muitos caminhos, possibilidades e tem como fazer o tratamento com qualidade de vida. O que a gente pode integrar, agregar ao remédio? Muita coisa. É o que eu explico no livro, que eu sou a coautora. A gente pode integrar espiritualidade e você falou muito bem, não é religiosidade, é a conexão com o divino. Que isso é ecumênico em todas as religiões. A espiritualidade tem um impacto muito importante, traz a calma para o paciente passar melhor por aquele processo, vai alterar neurotransmissor. Espiritualidade é um dos pilares, a meditação, importantíssimo, e tem trabalhos mostrando que pacientes que meditam têm um sono melhor, têm melhor imunidade, menos ansiedade. Outra coisa, exercício físico é fundamental, porque eu tenho ganho de massa muscular, melhora da imunidade, vai diminuir a fadiga do tratamento oncológico e as terapias integrativas. Por exemplo, a acupuntura para reduzir dor, para reduzir mal-estar, terapias holísticas e terapias que vão trabalhar com a mente. Porque a primeira coisa que eu digo para o paciente, a cura, o processo de controle do câncer começa na sua mente. Então, a gente tem que trabalhar muito a mente do paciente nesse processo. Ô, doutor, como neuro, a gente está falando assim, puxa, o ideal é você pensar positivo e tal. E como que a gente tenta mudar a cabeça de um paciente que não tem essa positividade, que não é próximo à fé, que nunca foi, né? Porque às vezes ele passou uma vida distante disso. E aí, quando ele se vê doente, ele tem pouco recurso para ir até esse caminho. Primeiro, eu queria agradecer também. É um momento que a gente pode falar de medicina e fé. Isso na medicina não é tão comum. As pessoas veem como se fossem coisas antagônicas. A fé é uma coisa, a medicina é outra, né? Mas ao contrário, elas se juntam bem ali, a gente vê na nossa prática, né? A gente comentou sobre isso até. Isso é um grande desafio. Eu sempre abordo prática espiritual com os meus pacientes. Aí chega um paciente que não acredita em nada, não tem essa noção, e o que eu busco falar com ele é que a espiritualidade, a fé, não é um sentimentozinho. A razão tá ali. A gente tem um desenvolvimento da razão, pra gente ter a noção dessa transcendência, que o corpo humano, ou a alma humana, não é só nisso aqui, não é só a matéria.
A gente tem coisas que também são fora da matéria. Por exemplo, se eu falo do amor. Alguém consegue tirar o amor do bolso? Não. A gente pode ver um ato de amor, mas o amor em si, ele existe, ele é tão real quanto esse microfone, mas ele está no mundo não material. Então, discutir sobre a transcendência, sobre a fé e a espiritualidade, isso é muito antigo, né? Na Grécia Antiga, filósofos já discutiam isso. Tanto que Aristóteles, Platão, Sócrates, eles vão definindo a existência de Deus ou um ser em ato puro com a razão, sem utilizar coisas subjetivas. Então eu tento abordar aquele paciente que está muito perdido, que recebe um diagnóstico, por exemplo, diagnósticos de doenças neurodegenerativas, uma esclerose múltipla, um quadro de doença de Parkinson, eu tento buscar ele pela razão. Isso funciona muito bem, porque através da razão a gente segue um caminho que dá para chegar na fé. Maravilha, perfeito. Vou pedir licença para vocês, vou dar um recado e já volto, vem comigo. Você viu que o tema hoje é muito importante. Avisa todo mundo, liga e vem. Muito bem, recado dado. Nós vamos fazer um intervalo agora e na volta a gente continua falando, né, do pensamento positivo. E eu já vou deixar a pergunta no ar aqui para os meninos. Vocês são muito jovens, cheios de vida, e eu queria entender como é que esse pensamento positivo atua na vida de vocês, se vocês já tiveram alguma dificuldade com saúde ou alguém da família, e como que a fé se fez presente nesse momento, ou o bom pensamento, né? Que é o que eu desejo a todos vocês. E, meninos, os de Paula, vocês ainda muito jovens, como é que é a relação de vocês com esse pensamento positivo? Eu acho que todos nós aqui, a gente carrega muita fé, né? A música, ela tá muito ligada a isso também. Não tem como a gente querer cantar e não transmitir energia, ou transmitir algo bom, ou receber das pessoas também. Então, sem dúvida nenhuma, esse pensamento positivo. Recentemente eu passei por uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e ficar em casa é muito ruim, né? Ainda mais a gente terrível. Que tá viajando e tá em atividade o tempo todo e tal. Só que o tempo inteiro também recebendo dos meus irmãos o apoio. E aqui em casa, você trabalhando a mente, né? Não, vai dar tudo certo, você vai se recuperar logo, você já vai estar voltando para os palcos. Então, isso faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque senão, como é que a gente vai transmitir algo bom para as pessoas também? Então, música, fé e a energia, o pensamento positivo, ela está muito conectada, não tem como. Você falou uma coisa engraçada. Eu tive dengue há uns dias atrás. Cara, eu fiquei 15 dias praticamente acamada. É terrível. E por mais que você tenha os teus pensamentos positivos e tal, chega um momento que você fica irritada. Porque você fala, meu Deus, há de ter muita resiliência. Porque, né, você quer levantar, você quer fazer as coisas, você quer e não consegue. Então, driblar isso na nossa cabeça é um desafio constante, diário, né? Sim, porque é um processo físico, né? A dengue, como você citou, o câncer, as doenças neurológicas, o processo pós-parto, que a Helena falou, é físico. E aí a gente tem que trabalhar o ser humano integral, né? Por isso que a gente não desconecta o corpo da mente e do espírito. É junto, né? Fortalecer o corpo, a mente e o espírito, mas é tudo integrado. E aí, na verdade, quando a gente fala de doenças infecciosas, a gente tem um período menor que a gente fica pior. Mas, assim, a forma de ver é semelhante, porque aí eu tenho que estimular o paciente com câncer, por exemplo, a não se sentir com fadiga, com exercício, com suplemento, porque não adianta ele falar, eu vou me sentir bem todos os dias. Não, a quimioterapia traz reações, mas o que a gente tem que aprender é ter o equilíbrio e tentar driblar isso com oncologia integrativa e tentar falar... Tirar um pouco da ansiedade. Tirar a ansiedade, esse peso que fica no ombro da pessoa e deixar ela também expor os sentimentos, explicar para ela que isso é normal, que é um processo, mas que pode ter começo, meio e fim, que tem intervalos, e deixar ela falar, você precisa desse período, de repente, para você descansar, para você ressignificar, para mudar isso, a forma de ver isso. Eu sempre digo que é a forma que você vê o problema que você pode encarar de forma mais fácil, de forma mais difícil. E é uma escolha. E tenho pacientes, por exemplo, metastáticas, que falam para mim, metastáticas de câncer de mama, que eu atendo bastante, fala, doutora, eu tenho câncer de mama metastático, às vezes eu tenho fadiga, mas eu escolhi viver. Então, eu escolho todos os dias viver. E por mais que eu não esteja bem, o dia que eu não estou muito bem, eu respeito meu corpo, eu descanso. O dia que eu estou me sentindo melhor, eu vou fazer meu exercício físico, mas eu escolhi viver. Então, eu acho que isso é importante.
tenha dúvida, sempre é uma escolha. Olha, a nossa próxima convidada vai entrar aqui no grupinho para papear com a gente. Ela encontrou na fé e na força a esperança para enfrentar um tratamento de um câncer. É a Rita Paparazzo. Bem-vinda, Rita. Você tá bem, minha querida? Tô bem. Obrigada por estar aqui, viu? Fica à vontade, ó. Obrigada. Pode se sentar. Ô, Rita, há quanto tempo você fez o tratamento? O seu foi um câncer de mama? Meu foi um câncer de mama. Eu fiz a cirurgia dia 10 de março de 2021. Fiz 8 sessões de quimioterapia no ano de 2021. Terminei no dia 8 de novembro. Graças a Deus. Fiz exames esses dias e não tenho nada. E como que Graças a foi, Deus. como que foi essa descoberta? Como é que você lidou com esse diagnóstico? Você já era uma pessoa religiosa que era próxima da espiritualidade, cuidava, né, do teu interior? Ou a doença aprofundou isso em você? Não, eu nasci dentro da igreja, né? Meus pais católicos, eu também sempre participei. Sou coordenadora de catequese na minha paróquia, muito atuante. Então, quando eu comecei a investigar, na verdade, eu estava muito envolvida nas coisas de Deus. Então, assim, eu descobri fazendo um autoexame, o mamilo afundou, na medicina fala que retraiu, né? E isso me chamou a atenção, então eu fui procurar e fiz mamografia, ultrassom, conversei muito com o meu pároco, ele me deu muita força. E quando eu soube do diagnóstico, eu acho que foi o único momento que eu questionei Deus, que eu falei assim, Senhor, eu não posso ficar doente, porque eu tenho uma mãe idosa, né? A minha preocupação era minha mãe. Minha mãe hoje tem 86 anos e ela já tinha passado por esse processo de ver alguém com câncer de mama na família, que ela perdeu uma irmã com câncer de mama. Então, ela ficou muito abalada. Minha maior preocupação era mesmo a minha mãe. E depois disso, eu falei, Senhor, acalma meu coração e vamos embora. Como a doutora falou, eu escolhi viver desde o começo. Então, saí da cirurgia sorridente, fiz vídeo, mandei para todo mundo. Eu procurei ter atitudes que me ajudassem nesse processo. Além das pessoas, muitas pessoas rezando por mim. Eu tive uma rede de apoio muito grande. E o que você fazia quando te dava a baixa? Porque eu imagino que durante um tratamento de quase um ano, em alguns momentos deve dar uma baixa, né? Um apertinho no coração, uma dúvida, uma insegurança. Como é que você lidava com esses momentos de desafio? Então, foi interessante que eu não tive reações da quimioterapia. Eu só tive azia. Eu não tive processo de vômito, de diarreia. Eu não tive perda de peso. Eu comia bem, eu me alimentava bem. Então, isso me ajudava. E eu sempre tinha pessoas perto. Eu lembro que uma vez perguntaram para mim da autoestima, né? Como que é? Porque você fica careca. Eu falei, eu não passei por isso. Às vezes eu falo assim, será que eu tive câncer mesmo, né? Porque foi um processo tranquilo. Então, mesmo durante a pandemia, eu conseguia estar próximo das coisas que aconteciam na igreja. Lógico que me resguardando nos momentos de baixa imunidade. Então, eu me cuidava nisso. Mas eu recebia comunhão todo domingo na minha casa, assistia a missa pelas redes sociais. Uma outra coisa que me ajudava muito, todas as vezes que eu ia fazer a quimioterapia, eu postava nas minhas redes sociais, fazia uma contagem regressiva, e daí as pessoas mandavam mensagem que estavam rezando por mim. Isso me dava uma força fora do comum. Então, desde o começo, eu escolhi viver. E eu acredito que o diagnóstico não é um diagnóstico de morte, é de vida. E eu também acho que, por eu ter descoberto muito no início, então colaborou tudo isso, né? Então, não precisei fazer radioterapia e eu fui fazer avaliação. Quando a médica falou, você não precisa fazer. Para mim, foi uma vitória. E sempre falando, foi por causa da oração das pessoas. Né? Porque eu não rezei nem mais nem menos do que eu rezava. Sim. Mas as pessoas estavam intercedendo por mim. Doutora Helena, é um pouco do olhar, né?
que a gente tem em cima de qualquer problema. Nós estamos falando de saúde, mas em cima de uma crise financeira, de uma troca de emprego, né? De uma separação, de uma doença em família. É em cima de qualquer problema, é o olhar. É o olhar, exatamente. O apóstolo Paulo, ele falava que ele aprendeu a ser feliz no pouco, no muito, na doença, na tristeza, na alegria, né? Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Deus, né? Então, quando a gente tem essa visão de que nós estamos aqui de passagem, uns vivem 80, outros vivem 70, outros vivem 100, mas estamos aqui de passagem. E quando a gente tem essa perspectiva de vida eterna, de que existe um Salvador, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então a gente começa a... Claro que a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar do físico, das emoções, do espiritual, mas a gente sabe que é só uma passagem. Então, como você falou, a importância de uma rede de apoio, da intercessão, da oração. Então, tudo começa na mentalidade. Você ter essa mentalidade de que vai dar certo, de que Deus está com você, independente do resultado final. Ele está com você, né? Ô, doutor João Marcos, a religião pode afetar na adesão aos tratamentos médicos? Sem dúvida, sem dúvida. Ela tinha acabado de comentar que parece que foi leve para ela. Provavelmente essa leveza veio através dessa vida de oração, dessa comunhão dominical, da presença ali de conseguir conciliar, né? Por exemplo, ela disse que é católica, né? Então a gente olha para a história do catolicismo. É um Deus que se encarna na manjedoura, passa 30 anos de carpinteiro, tem a vida pública de 3 anos e ele morre, abandonado pelos amigos, sozinho. E depois ele retorna, mostrando que aquele é um caminho de salvação. Então, para um católico olhar aquilo, receber um diagnóstico, né, e uma pessoa com fé, uma pessoa que tem essa noção, né, igual a Helena falou, da transcendência da vida eterna, ela vai captar um sentido no sofrimento. Então, ela vai olhar aquele sofrimento como algo um pouco menor. E ela adere melhor ao tratamento, ela faz o que tem que fazer e vai para a missa depois, e recebe a comunhão. Hoje eu tenho que fazer a químio, ela vai lá, faz a químio, depois ela volta para servir, para estar presente. Sem dúvida, a vida de fé, a esperança, ela melhora a adesão do tratamento. Coisa linda, muito lindo. Vou pedir licença para vocês, vou dar um recado e a gente já continua o papo. Vem comigo. Recado dado. Gente, e quando a fé traz um peso extra para aquela pessoa que não está conseguindo se recuperar? Ela tem fé, ela está rezando, mas o tratamento não está sendo positivo como deveria ser. E aí, como lidar com isso? Isso é um pouco complicado, porque a gente está falando da fé, de todos esses benefícios, mas algumas pessoas podem entrar numa certa negação da realidade. E ela acredita que não precisa fazer nenhum tratamento e que Deus vai curar ela. Já passei por experiências pesadas em CTI. Não quer usar medicação, não quer fazer Não quer usar medicação, não acredita no tratamento, não é para fazer nada. Em CTI, fiquei anos trabalhando em CTI. Já tive que chamar a família para perto de mim para mostrar, através de alguns exames clínicos, que aquele paciente estava em morte cerebral. E eles se negavam. Não, Deus vai curar, ele vai ter um milagre, vai ter um milagre. E eu falei com a família, olha, eu também acredito em milagre, acredito que eu já tenha visto milagres aqui, mas eu, João Marcos, médico, eu não consigo impedir o milagre de Deus. Isso aqui é a realidade acontecendo, de certa forma. Então a gente tem que estar muito atento se é uma fé mesmo ou se é algo da minha mente que eu estou negando a realidade, né? E trabalhar que a fé exatamente existe e os medicamentos vêm daí, né? E Deus nos deu para tanta gente, para tantos cientistas, o poder de criar medicamentos que possam trazer a cura ou fazer esse tratamento acontecer. Então é uma junção de tudo, né? Isso, é como a gente tem que ver que o médico ele é um instrumento de Deus, né? Quando eu entro numa cirurgia, quando eu prescrevo uma medicação, eu estou sendo usada por Deus. E é isso que você falou, né? Muitas pacientes que têm aquela mentalidade, Deus já me curou. Ou, se eu fizer essa reposição hormonal na menopausa, eu estou negligenciando o poder de Deus, porque Ele me fez assim. Por que eu vou colocar hormônio em mim? E Deus criou tantas terapias para aquela mulher na menopausa manter libido, manter os ossos saudáveis. Então, a medicina e Deus não se separa. Ele usa a medicina. Ô Rita, eu queria que você deixasse a sua consideração final para as mulheres que estão em casa, homens também, enfim, para as pessoas que estão passando por um problema desafiador, que estão nos assistindo agora, né, para que você pudesse acalentar e acolher um pouquinho o coração delas. Foi importante você falar dos homens, porque eles também podem ter câncer de mama, né?
1% dos casos de câncer de mama são em homens. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa se amar. E o se amar é olhar para si, cuidar do seu corpo, conhecer a sua essência e o seu corpo. Eu descobri o câncer, que não é meu, né? Já não é meu mais, mas eu descobri o câncer porque eu conhecia o meu corpo. Então, quando eu vi algo diferente, me chamou a atenção e eu fui correr atrás. Então, conheça o seu corpo, se toque, né? Eu acho que a maior prova de amor que a gente pode ter por nós é a gente se tocar, porque a cura pode estar na ponta do dedo. E a cura veio porque eu me toquei, graças a Deus. Então, assim, se toque, se cuide, se ame, conte com a sua rede de apoio. E mesmo nas adversidades, nunca deixe de acreditar que Deus é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. Eu lembro que no dia do meu aniversário, em 2021, eu estava lá recebendo a minha penúltima sessão de quimioterapia. E eu lembro que eu coloquei assim no papel que eu estava celebrando a vida e que eu estava recebendo gotinhas de misericórdia. Porque Deus é o Deus da vida. E então, se ame. Acho que é a maior mensagem. O corpo, ele dá sinais. Então, preste atenção nos sinais que o corpo dá para que o diagnóstico seja uma sentença de vida e não uma sentença de morte. Certíssimo. Obrigado. Vocês fizeram um projeto audiovisual no ano passado? Fizemos. Nós gravamos ano passado, em março do ano passado. Lançamos já em todas as plataformas digitais. Tivemos algumas participações. Nosso pai cantou com a gente. Turma do Pagode, Voo pro Sereno, Grupo do Bola, Os Travessos. Foi uma maior festa. Ah, que legal. Como é que tava? Depois, eu digo que depois da pandemia, a classe toda, mudou muito, né? Com as lives, com o mercado digital parece que explodiu depois, pós-pandemia. Como é que é o grupo relacionado a isso? Tudo hoje, na verdade, ele gira em torno da internet. O digital, na verdade, é quem está movimentando o mercado, né? Então, os trabalhos que a gente lança têm que ser impulsionados direto nas plataformas, os vídeos, o conteúdo que tem que ser diário ali no Instagram, na sua rede social, TikTok, enfim, você tem que estar publicando o tempo inteiro. Então, até as dancinhas, né, que a gente vê muita coisa, até isso também você precisa produzir. Vocês criam música hoje, já pensando na dancinha? Muito. Tivemos que nos reinventar, né? Depois da pandemia. Não só a gente, mas toda a indústria musical. Praticamente todas as nossas músicas têm dança, né? A gente... Pô, o que a gente vai fazer? Agora a gente acabou de escrever uma música, né? De compor uma música, então já tá pensando na dança, né? Por exemplo, eu que crio as coreografias, o Vini já vem com o figurino, o Dudu já vem pensando em outras coisas também, então cada coisa a gente já vai montando assim, de acordo com o que a gente vai fazendo. Né? E quais são os projetos para esse ano de 2023? A gente tá agora entrando nesse segundo semestre, né? Pronto para gravar um EP novo, para lançar, conteúdo audiovisual também, videoclipes, enfim. Tem muita coisa legal acontecendo. A produção já está sendo feita com uma equipe, inclusive, bem grande, assim, acho que uma das maiores que a gente já teve, né? Com certeza. Inclusive, você que está em casa nos assistindo nesse momento, pode seguir a gente em todas as redes sociais, @osdepaula, para saber um pouquinho mais sobre nós e o que vai acontecer. E isso é o mais legal, que a gente tem uma assessoria de imprensa e está tudo certo, mas que a gente consegue fazer a nossa assessoria de alguma forma também, né? Você entra ali, você sabe o que a pessoa está fazendo, onde ela vai estar, onde ela vai cantar, qual é o trabalho. É muito... essa proximidade é maravilhosa. Que você consegue se conectar diretamente com o seu público, sabe? Exatamente. Não tem ninguém entre você e ele ali. Então, quando você consegue fazer, publicar, gerar conteúdo, fazer o seu stories, fazer essas coisas, você se conecta direto com essa pessoa. E o mais importante hoje, eu acho que a rede social conseguiu fazer com que isso acontecesse, é você saber um pouco mais sobre a vida do artista, né? Não só o musical, mas o que ele faz no dia a dia, a família dele, então ele acaba postando tudo e a galera acaba acompanhando bastante. Com certeza, certíssimo. Olha, eu estava pensando, vocês têm casos para contar? Um caso, sei lá, de um exemplo, de um milagre, de um tratamento que não era para ter dado certo e deu, de alguém que realmente não teria uma cura e teve, através dos milagres e da fé? Não como médico, mas como familiar até, né? Eu tenho
sobrinhos, um casalzinho de gêmeos, né, Davi e Maria Clara. E o Davi, um dia eu fui visitá-lo na casa do meu irmão. Ele tava molinho, ele gostava de apertar interruptor, peguei ele no colo, vamos brincar, 1 aninho e 2 meses, se eu não me engano. E ele não conseguia apertar, tá mole. Eu falei, meu irmão, cara, tá estranho, né? Tá muito sonolento, tá um pouquinho, no termo médico a gente fala um pouco rebaixado o nível de consciência dele. E não tava com febre, ele tinha tido uma gripinha antes. Leva pro hospital. Ele levou pro hospital, me ligou, João, ele vai internar. Tá, beleza. Fui pra casa do meu irmão. Através do quê? Fez uns exames ali de sangue? Não tinha causa. Suspeitaram de meningite, suspeitaram de algumas coisas. O pulmãozinho parecia que tinha alguma coisa. Internaram pra investigar melhor. No mesmo dia ainda, meu irmão me ligou. Cara, ele vai pro CTI. Ele fez uma punção lombar, pensaram em meningite, não é. Parece que tem uma pneumonia acontecendo. E, enfim, porque foi muito rápido. E do CTI ele botou uma máscara, não respirava direito. E no dia seguinte ele vai entubar. E ele foi entubado. E daí foi pra pior. Eu sou o único médico da minha família. E aí eu tava na residência médica, fazendo neurologia. E aí ele foi piorando muito. Descobriram que foi uma pneumonia por um vírus, chamado adenovírus. E ele fez uma pneumonia muito grande, muito extensa. Ele não estava respondendo, mesmo entubado, ele não estava ventilando bem. Várias medicações, sem nenhuma resposta, nenhuma medicação. Iriam colocá-lo naquela máquina extracorpórea. Durante a pandemia a gente ouviu falar muito desse tipo de tratamento. E ele não podia, ele nem conseguia ser colocado nessa máquina, porque o fígado já estava muito inflamado, o pulmão não estava respondendo, ele estava sangrando muito, enfim, várias complicações. E o colega, né, da UTI pediátrica chegou para mim e falou, João, não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer. Agora, assim, questão de tempo, talvez. A gente não falou diretamente isso com a família, né, porque eu estava intercedendo por ser o médico da família. E era só oração. Era oração, muita oração. Era realmente aquele desespero da família de perder o primeiro neto, né? O primeiro casalzinho, era o primeiro neto dos meus pais. E meu irmão uma vez chegou em casa, cara, eu não posso perder meu filho. E tinha a irmãzinha gêmea que ficava andando pela casa tentando alegrar a gente. Andava sempre com um tercinho na mão, né? Que ela via a gente rezando muito. E a gente não sabe o que aconteceu. 24 horas, mais ou menos, ele começou a ter uma melhora. Em 48 horas, ele foi estubado. O pulmão dele voltou a melhorar. Depois desse período, acho que em 7 dias, ele teve alta do hospital. E hoje ele tá aí, ele tava com 1 ano e pouquinho, hoje ele tá com 7 a 8 anos. Bem pra caramba, jogando bola, nada. Ficou com umas lesões pulmonares, mas que mesmo as lesões não alteram o dia a dia, o desenvolvimento dele. Que coisa linda. Sim. Que coisa linda, Sem meu explicação. Deus do céu, sem explicação. É isso, né? E a gente passa a ter mais fé quando esses milagres acontecem com a gente. Quando você reza e uma coisa do dia para a noite muda, né? Ou você fala, meu Deus, é real, tá acontecendo, né, Vivian? E eu tenho inúmeros casos, mas eu vou contar 2 casos que são semelhantes. Pacientes bem jovens, uma 45, a outra 42, câncer de mama metastático. E hoje, câncer de mama metastático, a gente consegue cronificar a doença. E é bom que eu fale isso também aqui em rede nacional, né? Porque quem pensa, tem o câncer de mama com metástase, tem pouco tempo de vida. Não, isso não é real. A gente consegue cronificar e a paciente, às vezes, viver por muitos anos e algumas até serem curadas, mesmo metastáticas. E essas 2 pacientes, uma delas metástase no fígado, muita metástase, a outra com metástase nos linfonodos, que são os gânglios, que o pessoal chama de íngua, né? E na pele. E aí elas chegaram ao ponto que eu falei, gente, eu vou para ambas. O tratamento não está funcionando. Eu vou precisar trocar o tratamento, não está dando certo. Aí, nesse meio tempo, uma delas ela tinha uma questão muito forte com a mãe dela, questão de falta de perdão. Ela foi tratar isso. E ela procurou profundamente a parte espiritual. Passou, aí eu falei, eu vou pedir um exame daqui a 1 mês, porque pode ser que eu tenha que mudar. Passou 1 mês, as lesões tinham regredido e praticamente desaparecido. Aí eu falei, o que você fez nesse mês? Ela falou, doutora, eu perdoei a minha mãe e eu entrei exatamente em conexão com Deus.
Aí eu falei, porque o que a gente está vendo aqui é um milagre. Sem tratamento, sem trocar o tratamento, eu ia mudar, porque não estava funcionando, as lesões regrediram. E com a outra paciente, a mesma coisa. Muitas metástases no fígado, muitas. E aí eu falei, gente, você está com o melhor tratamento, eu não sei o que está acontecendo. Revirei ela, pedi PET scan, biópsia líquida, que é tudo de mais moderno que a gente tem. E falei para ela, não está condizente essa imagem com o que está acontecendo com você. Eu não estou entendendo, você está com o melhor tratamento, tem alguma coisa estranha. E a gente investigou. Nesse momento, ela se entregou para Deus. Ela estava num período inicial de revolta e negação. Então, ela falou, não, eu preciso aceitar, não quer dizer ser passivo. Aceitar quer dizer você ter gratidão por aquele câncer, sim, que pode curar muitas outras coisas. E ela começou a ver isso. E começou a integrar muito na Igreja Católica, no trabalho dela. Aí eu pedi um outro exame. Passou um mês, exatamente um mês, ambas. O câncer tinha entrado em remissão completa, desaparecido completamente do fígado. Nossa, que coisa, né, gente? É lindo, né? É muito lindo, né? Eu tenho uma paciente que ela teve um diagnóstico de B6. B6 é aquela confirmação de que é o câncer. Já estava com tudo pronto para operar. E quando ela ia na igreja, várias pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar, às vezes você recebe uma profecia e Deus te curou. E ela ficava, como? Minha cirurgia está marcada, próximo mês, tal data, não tem como. E ela começou a receber. Deus manda te falar que Ele já te curou, que Ele é o teu anestesista, Ele é o teu médico. E ela foi repetir os exames antes de operar. Os médicos não precisam. É B6, a lesão está aqui, a gente vai tirar essa lesão. Ela repetiu em outro hospital, estava curada. E eu digo porque eu vi, né? Porque às vezes a gente, como médico, às vezes a gente tem uma racionalidade um pouco mais exacerbada. E eu falei, eu quero ver todos os exames. Não que eu não creia, eu creio mesmo sem ver. Mas o dela eu queria ver, porque como eu tinha a oportunidade dela estar ali na minha frente, de poder também testemunhar isso. Tem lá, B6, o nódulo, e no outro, nada. Ela faz o acompanhamento perfeito hoje. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Uma pena que é tão gostoso, né? A gente ouvir, a gente parece que vai se alimentando também, se fortalecendo, né? Vocês foram escolhidos porque vocês têm essa linha, mas não são todos os profissionais que têm essa linha. Muitos médicos são muito céticos, não têm acolhimento nenhum, né? Com todo o respeito aos profissionais, mas assim, existem formas de falar e existe o acolhimento ou não acolhimento. E a gente sabe, porque a gente já passou por médicos e tem família, que tem muitos que não têm esse acolhimento. Então, acho que é importante pontuar isso também, né? O profissional que vai te acompanhar, é importante que você crie uma sinergia, uma empatia com ele, para que esse tratamento também tem um bom resultado. Obrigada por estarem aqui, parabéns pela missão, pelo propósito de vida de vocês. Sejam grandemente abençoados aí na vida de cada um. E olha, acima de tudo, né, que a gente citou tantas coisas hoje, que fique para você que, assim, a gente tem que aproveitar muito a nossa vida também quando tá tudo bem, né? Valorizar mesmo os nossos dias, a nossa família, a nossa saúde, ficar feliz, comemorar as pequenas vitórias, porque é claro que tem os desafios aí, os percalços no meio do caminho, e eles aparecem às vezes do nada. Então, que fique para você também essa reflexão. Bora aproveitar o hoje, bora aproveitar a nossa vida, ter alegria, sermos felizes, porque é isso que vale.